E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje eu vim falar sobre um jogo que é um jogo muito interessante, chama Microscope, tá? É um RPG diferente, né? Um jogo de criar mundos, na verdade, diferente. É um jogo que ele não usa dados, você não interpreta nenhum personagem, você não tem uma ficha de personagem. Na verdade, você vai contar uma história coletiva, tá? Então, os jogadores eles vão sentar ao redor da mesa e eles vão decidir que tipo de história eles vão contar. Então, queremos uma história sobre a ida do homem ao espaço? Ou queremos a história sobre o surgimento e o fim do reino oriental? Enfim, podemos escolher o tipo de história que nós vamos contar, de mundo. E aí você vai pegar um papel bem simples e você vai fazer uma lista de sims e nãos. Então você vira para o jogador e fala, o que você quer na história? Por exemplo, eu vou falar sobre um mundo medieval, né? Basicamente, o que você quer? Eu quero magia. Eu quero que tenha magia. Porque, assim, e que mais? Aí cada jogador vai dando aqui as suas opções. Ou ele fala, não, para mim o que já foi dito está tudo bem. Ou não estou feliz com isso, não gostaria daquilo. As pessoas sentam, conversam e buscam um acordo. Por exemplo, eu decidi que neste mundo vai ter magia e outras espécies, como orcs, como elfos, trolls, anões. Então tudo isso daqui estará nesse mundo. Qual é o que eles farão? Não sei ainda, ninguém na mesa sabe. E os nãos? Alienígena. Não queremos alienígena na mesa. Ou seja, não é para ter alienígena. Não é para alguém virar e falar assim, não, então veio uma nave espacial. Mas aí veio... Não. Sem nave espacial, sem alienígena. Segundo aqui, divindades não existem. Existe a religião, existe a crença, mas não existem deuses aparecendo e afetando o mundo. Isso poderia ser uma escolha nossa ou não, escolha da mesa, e depois de escolhido isso, o que se decide? Você vai pegar, você vai ter três tipos de situações. Você tem os períodos. Então, primeiro, vamos contar a história do reino dos humanos. Então você vai escrever num papel Reino dos Humanos e pintar uma bolinha, né? Que só uma bolinha sem pintar dentro, o interior da bolinha está branco. É um evento bom. E você vai pegar um outro período e você vai o fim do Reino dos Humanos e vai pintar uma bolinha preta. Isso é algo ruim. Então, nós temos aqui, você vai colocar na mesa. Tem dois períodos. Certo? Entre esses dois, o jogo ele brinca, não é um jogo para você brincar de mudar o futuro, e sim mudar o passado. Você pode, na vez dos jogadores, depois de escolhido o que não se pode fazer, o primeiro jogador ele escolhe o foco. Vamos falar sobre a relação dos seres humanos com outras espécies. Então você anota, relação dos seres humanos com outras espécies. Então o jogador ele pode criar um outro período, guerra contra os elfos. Então, dá uma bolinha branca, talvez porque os humanos tenham vencido essa guerra. Então você coloca no meio dessas. Aí passa para outro jogador. O outro jogador fala, durante essa guerra houve a destruição da floresta antiga. E uma bolinha preta, ou seja, um evento ruim. O jogador pode explicar, olha, é ruim por causa disso, papapá. Você coloca aqui. Esse daqui, você coloca enfileirado no período. Então, se eu coloco que é durante a guerra contra os elfos, a destruição da floresta antiga foi aqui. Então, no período anterior, a floresta antiga existe. No período posterior, não existe. E existe um momento da interpretação, que são os eventos, tá? Então você tem são as cenas. Você tem os períodos, são períodos longos. Você tem os eventos, que são eventos dentro desse período. E você tem as cenas. As cenas, o jogador que quer descrever uma cena, ele descreve como uma pergunta. Por exemplo,
Por que o rei dos orcs negociou a paz com os humanos? Os jogadores não sabem. Então ele vai propor, vai falar, eu, ele, nós seremos a comitiva dos orcs e você será uma comitiva humana. Então nós estamos no caso, e aí o jogador ele cria, e aí os jogadores interpretam a cena até a resposta ser dada. Poxa, mas dá para interpretar mais, tudo bem. Mas o que nós estamos buscando na cena é a resposta da pergunta. Então, por quê? Porque o rei dos orcs percebeu que os orcs não tinham defesa contra os humanos. Então a gente vai circular aqui uma bolinha branca, uma bolinha preta, como vocês quiserem interpretar o significado dessa cena. E aí você coloca, né, os períodos você coloca dessa forma, né, na vertical. As cenas você coloca na horizontal, abaixo, e os eventos você coloca atrás das cenas, que estão ligados às cenas, que estão ligados a períodos. E aí tem um dado curioso, passa-se para outro jogador fala, tá, eu quero falar sobre a grande migração, ou eu quero falar sobre a escravidão dos humanos. Aí ele vai falar, não, isso é um período, escravidão dos humanos pelos anões. E é um evento ruim. Vejam bem, a escravidão dos humanos pelos anões. Eu estou inventando algo que eu posso colocar entre o reino dos humanos e a guerra contra os elfos, ou eu posso colocar entre a guerra contra os elfos e o fim do reino dos humanos. O que eu não posso é mudar o que está aqui, eu não posso contradizer o que foi dito. E aí abre para outro jogador fala, não, tudo bem, a escravidão dos humanos pelos anões teve a grande fuga para o Mar do Norte. E aí ele pode colocar um outro evento aqui. Por exemplo, aqui, a guerra contra os elfos, eu poderia falar, antes da destruição da floresta, houve a invasão na floresta. Ou, depois da destruição da floresta, houve a construção de uma... Então você vai alterando, podendo colocar entre os eventos, novos eventos que dão novos significados. Você não pode desdizer o significado, mas você pode dar um novo significado. Aí cada jogador vai descrever ou um período, você só pode descrever uma cena dentro de um evento e um evento dentro de um período. Você não pode descrever um evento sem período ou uma cena sem um evento. Tá? Então é necessário que você tenha aqui, você pode colocar mais um evento ou mais uma cena dentro da destruição da floresta antiga, você vai construindo. O que você vai precisar? Apenas de papel. Tá? Você vai pegar papel sulfite e vai cortar em pequenos pedaços que sejam suficientes para você conseguir escrever e que você tenha espaço para que todo mundo consiga ler. Tá? Então, basicamente, você precisa das regras, né, do papel, caneta, lápis, enfim, e jogadores à disposição. Esse método, esse jogo, ele é um jogo muita gente tem usado, inclusive, para criar mundos para jogar RPG com outros sistemas. Por exemplo, vou jogar Dungeons and Dragons, quero criar um mundo. Você passa, você discute, conversa e você cria toda a história do mundo. E aí a mesa, a parte boa, todos os jogadores já vão saber, eles vão participar disso daqui. Ok, o jogador, na primeira cena ele escolhe um foco, né? Que eu falei que o jogador ele vai escolher vai ser a relação de seres humanos com outras espécies. Ok, então a gente vai relação de seres humanos e outras espécies. Isso daqui foi o meu foco. Todos os jogadores, eu descrevo ou um período, ou um evento, ou uma cena, e passo para o jogador, todos os jogadores jogam, eu descrevo a última. Tá? Então o jogador com foco descreve duas situações, seja período, seja cena, seja evento. Depois feito isso, o jogador à minha direita, ele define um legado, e ele faz uma cena a partir do legado,
que está relacionado ao foco anterior. E o meu jogador à esquerda inicia um novo foco. Não, agora nós vamos falar sobre os conflitos internos entre os seres humanos. Ou nós vamos falar sobre a descoberta da magia, ou o descontrole da magia, enfim. O jogador decide e uma nova rodada. Outro jogador, assim por diante. O jogo ele fala sobre várias questões, por exemplo, em evento, durante as cenas, se os jogadores têm ideias diferentes para desenvolvimento da cena, você faz uma votação simples e continua interpretando. Então, o jogo ele tem aqui, né, dentro dele uma série de dinâmicas de resolução de problemas, etc. O que o jogo não fala? O jogo ele deixa bem explícito. Nós não trabalhamos com viagem no tempo. Tá? Viagem no tempo é outra coisa, de outra forma. Então, você já está alterando o passado, o presente e o futuro. No entanto, o autor, né, o Ben Robbins, ele escreveu o Microscope Explorer. Microscope Explorer é uma expansão com 3 regras. A primeira regra, você vai criar o herói a partir das famílias. Então ele tem regras específicas, tá? O seu herói, você vai falar sobre os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, e a partir disso criar, tá? Toda a história familiar, os relacionamentos, o histórico do pai, o histórico da mãe, e assim sucessivamente. Uma segunda é você descrever um lugar ou um objeto, por exemplo, Gotham City. Por exemplo, um anel que foi construído, você vai contar a história do anel, onde ele passou, como ele foi. Então, a ideia no Explorer são 3 alternativas para o jogo. E uma terceira é a viagem no tempo, onde você vai reescrever os eventos, né? E você vai criando ecos de alterações, de transformações, basicamente dividindo em 2 grupos que vão lutar entre si. Não necessariamente os jogadores são inimigos uns dos outros. A principal questão aqui nesse jogo é construir uma história divertida. Não é vencer, não é ganhar, você não tem ponto de experiência. E o jogo é um jogo de certa forma trágico, que no final você sempre sabe que vai ter uma bolinha preta para a história que você está contando. Mas surgem situações muito inusitadas, divertidas, tensas. Recomendo muito quem quiser jogar, brincar, construir mundo, e de forma coletiva. Não tem narrador, não tem mestre, você só precisa estar inteirado nas regras, ter papel, ter uma caneta e ter pessoas dispostas para jogar. Então, eu vou deixar o link, né, para quem quiser adquirir esse jogo. E é isso, gente. Muito obrigado. É isso aí. Tchau, tchau.